Vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 3 a 6, nos diz assim a palavra do Senhor. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Amém, amados? Podem tomar os vossos assentos? Só para fazer uma breve introdução, o apóstolo Paulo fez toda essa referência, é referente ao que está lá em Romanos, um pouquinho antes, no capítulo 5, versículo 20, onde ele diz que veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ele estava dizendo isso, o que nós acabamos de ler, que fomos sepultados com Cristo, para as pessoas entenderem que não era nenhum mérito estar pecando, senão as pessoas iam começar a confundir, que quanto mais eu pecasse, maior ia ser a glória de Deus, a graça de Deus sobre a minha vida, porque diz, superabunda a graça naquele que muito peca. E ele estava desfazendo isso na igreja primitiva, para eles entenderem que não era este o propósito. Amém, amados? Só para nós entendermos, porque quando nós descemos as águas pelo batismo, fica muito claro, aquele que já desceu as águas o sabe, que simbolicamente, quando descemos as águas, nós estamos mostrando que nós também morremos, fomos sepultados com Cristo. Aquela velha natureza, aquele velho homem que andava como ele queria, da sua maneira, ele morreu em Cristo. E quando saímos da água, ressurgimos uma nova criatura. Por isso que nós herdamos essa nova criatura. Se eu só ler antes disso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Palavra do Senhor testificando. Quer dizer, tudo se fez novo. Cristo nos libertou na sua morte do pecado. Essa é a maior libertação que eu e você recebemos do Senhor. Essa libertação do pecado que nos levava à morte. Eu estava falando, a maior libertação que eu e você podemos receber é do pecado. Por que do pecado? Se nós continuássemos com o pecado sobre as nossas vidas, o nosso destino qual seria? A perdição eterna. É através desse livramento, dessa libertação que o Senhor nos dá, através da sua morte. E hoje é um dia que foi instituído para nós, é todo o dia. Mais especificamente, quando nós estamos no culto de Santa Ceia, que o Senhor instituiu a ceia, foi justamente para isso. Para que eu e você sempre nos lembrássemos da sua morte. E lembrando que um dia Ele vai voltar. Porque a sua morte foi especial para nós. Foi ela que nos libertou da nossa morte, que nós herdaríamos através do pecado. Amém, amados? E nós vimos que nós somos uma nova criatura. E eu queria falar um pouco dessa nova vida, dessa nova criatura, desse andar do novo cristão. Porque, amados, se nós sabemos que Jesus sofreu o que sofreu, foi até a cruz, sendo Deus, abdicou da sua divindade, deixou a sua glória, desceu a essa terra, andou como nós andamos, se humilhou, passou tudo o que Ele passou, para morrer na cruz, é porque essa morte valia muito, e Ele quer que nós nos lembremos do sacrifício, do preço que Ele pagou,
Porque muitas vezes eu e você, nós acabamos esquecendo do que o Jesus passou na cruz, do sacrifício dele. Nós acabamos, ele só foi para a cruz. Não, olha o que o Senhor fez por amor à minha vida e à tua vida. E como nós temos respondido a isso. E é isso que eu queria meditar um pouquinho. E eu queria que você abrisse em Efésios capítulo 4. Eu quero meditar um pouco. Foi o texto que eu escolhi, teríamos tantos outros para nós escolhermos, sobre um andar cristão, um andar da nova criação que nós fomos feitos em Deus. Mas continuamos o mesmo, como diz Nicodemos, né? Quando Nicodemos chegou para Jesus, mas pode alguém nascer de novo? Vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? E o Senhor explicando, que era um nascer do Espírito. É o nosso espírito que é reconciliado com Deus. Quando nós morrermos, o nosso corpo fica aqui, mas quando o Senhor voltar, se nós não tivermos sido arrebatados, nós ganharemos um novo corpo e estaremos na eternidade na sua presença, porque um dia Ele morreu por nós. E nós, quando descemos as águas, nós simbolizamos que nós também morremos. Morremos do quê? Da nossa maneira de viver, do egoísmo que é próprio do ser humano. Eu vivo só para mim, só do jeito que eu quero, só da forma que me agrada. Não é assim que o ser humano nasce? O que importa é eu me dar bem. O que importa é que tudo venha para mim, seja do meu jeito. Não, para mim, do meu jeito, não. Esse homem, Cristo fez a sua parte, só que ela não ficou pronta. Nós estamos reconciliados com Deus, mas esse modo de viver da nova vida que nós temos em Cristo, tem uma participação nossa, que sozinhos nós não vencemos, mas nós precisamos da ajuda do Senhor, do Espírito Santo na nossa vida. Efésios capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, nos diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então ele está iniciando. O que o apóstolo Paulo está pedindo? Instruído pelo Espírito Santo, que andemos de forma digna. Como? Com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos só iniciar e refletir um pouquinho aqui. Primeira coisa que ele diz, com toda a humildade. Principalmente naquela época que humildade nem se falava. Ao contrário, a pessoa tinha que se sobressair para ser alguma coisa. Isso valia até para o corpo físico, para a estatura. Imagina, quem era do exército, se não fosse grande, né? Se não fosse do tamanho do Sérgio lá, nem entrava, né, Sérgio? Só dali para cima. Eu, o Felipe, por exemplo, coitado de nós, né? Ficava ao tamanho. E era assim. E vem contra essa cultura, o Senhor dizendo, não, andeis com humildade. Jesus nos deu o maior exemplo. A passagem que ele lava os pés do discípulo, isso é para ficar marcado em nós. Amados, pensa bem. Sabendo que era Deus, a missão que ele tinha nessa terra, ele foi lá e lavou os pés dos seus discípulos. Ele não precisava dizer que era humilde. As suas atitudes mostravam a humildade. É isso que o Senhor quer. Que essa nova criatura que ressuscitou em Cristo, que renasceu em Cristo, essa criatura que está aqui no mundo, que vive no mundo, mas que tem que fazer a diferença para mostrar o quê? A semelhança com Cristo. E ele começa dizendo, andeis em humildade. E depois ele diz, com mansidão. Na verdade, a mansidão, se nós olharmos na sequência, ela é uma própria aplicação da humildade. Não tem como sermos mansos, se primeiramente não formos humildes, não é assim? Para mim ser manso, a humildade já tem que estar em mim. E a aplicação dessa humildade me torna manso. E o Senhor quer isso da minha e da tua vida. Eu não estou falando para você, só estou falando para mim junto. É o que o Senhor está pedindo. Ele pagou um alto preço, nos reconciliou. Mas Ele quer que nós façamos a nossa parte, com a ajuda do Espírito Santo,
tendo humildade verdadeira, tendo mansidão com as pessoas. Quer ser manso? Olha a fala mansa, tranquila. É difícil? É. Não é fácil, mas nós temos que buscar no Senhor. Na sequência ele diz o quê? Com longanimidade. O que é ser longânimo, né? Que está lá no Frutos do Espírito, em Gálatas 5, 22. Amor, gozo, paz, longanimidade, né? Ser longânimo, ela vem de uma expressão daquele que executa o perdão ou a misericórdia. A palavra do Senhor diz que o Deus é um Deus de misericórdia. Quer dizer, o longânimo, ele consegue entender as pessoas. Ele, além de perdoar, ele entende, ele sabe aceitar. Ele vem em confronto com o que nós vemos depois do suportar, mas é diferente um pouco. Ele é longânimo, ele espera. É essa paciência em prática. Não é aquela pessoa parada, não é nesse sentido. Uma pessoa que exercita a misericórdia, ele aplica para outra pessoa. Então, humildade, mansidão, longanimidade, e na sequência ele está dizendo, suportando uns aos outros. Fala da tolerância. E como nós temos sido intolerantes nos dias de hoje. Vamos ser sinceros. Tudo é para já, né? Nós que estamos nessa era da informação, né? É tudo tão rápido, mas tão rápido que daqui a pouco tem no Face, quem assistiu, tem um bebezinho que nasce no hospital, ele já faz um selfie, já sai caminhando, eu achei muito interessante aqui, eu não sei quem assistiu, mas é bem interessante. Ele já nasce mexendo no celular, tirando foto do médico, sai já espalhando a notícia que ele nasceu ele mesmo, depois já está caminhando. É muito rápido. E nós aprendemos que as coisas têm que ser tudo rápidas. Se a outra pessoa não nos responde, ou não nos corresponde como nós queremos, já acabou a humildade, já acabou a mansidão, já acabou a longanimidade. Mas a Bíblia diz suportando, e tem dois sentidos. Tem o suportar, às vezes, de suportar a pessoa, e tem aquela questão de eu ser um suporte para a pessoa. Olha aqui, essa bancada está suportando. Amém, amados? Que possamos ter um viver em Cristo, colocando essas questões em ação. E essa carta de Paulo aos Efésios é ótima para você estar lendo em casa, meditando, buscando, porque muitas vezes vem aquela correria, e quando nós vimos, nós estamos esquecendo das práticas tão simples, que é um dever meu e teu como cristão. Como aqueles que entenderam e valorizam o sacrifício de Cristo. Porque se nós não vivermos dessa forma, nós estamos negando até a própria morte do Senhor. E é o que o Senhor requer das nossas vidas. Vamos ler um pouquinho Efésios, nós lemos o primeiro e o segundo, vamos pular no 8, só para nós darmos a sequência, mas eu vou ler bastante esse texto. No 8 em diante diz assim: por isso diz, subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. São 5 ministérios à disposição da igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu quero parar um pouquinho aqui, porque aqui o Senhor está dizendo algo muito importante, ao conhecimento de Cristo. E para conhecermos a Cristo, nós temos que conhecer a palavra. E agora há pouco, eu estava ao tal do Face de novo, né? Vão achar que eu estou vidrado no Face, mas tem coisas interessantes. Alguém postou uma nova unção que está em algumas igrejas. Não sei se alguém já ouviu falar, essa eu não tinha ouvido. A unção do cavalinho.
sei se você já ouviu a unção do cavalinho. Eu sei que ela começa a cantar e rodar, e daqui a pouco sobe um em cima e fica rodando. E a nova unção do cavalinho. Já tem a unção da galinha, já tem a unção. Nós já passamos por isso. Nós já passamos pela unção do paletó também. E agora tem a unção E tem tantas unções, mas essa do cavalinho eu não tinha visto. E por que se aceita isso? O Espírito Santo está movendo. Porque nós nos passamos em termos do conhecimento da verdade. Porque muitas vezes a parte emocional, aquilo que está acontecendo, nos deixa, e eu esqueço, como diz a palavra, de analisar a luz da palavra. A luz da palavra, amados. É isso que nos traz, é isso que o Senhor nos diz para fazermos. Para provarmos se vem do Senhor ou não, tem que passar pelo crivo da palavra. Não tem outra forma. Por isso que existem tantas coisas. Ora, hoje é um dia especial, nós temos que entender e aceitar a fé de todo mundo, cada um tem a sua fé, faz a sua prática, mas nós sabemos que não há base bíblica nenhuma para alguém dizer, olha, hoje é sexta-feira santa, hoje é dia de não comer carne. Existe alguma base bíblica para isso? Nenhuma. Foi instituído por quem? Por homens. Por que todos seguem? A verdade é que nem sabe a verdade. Seguem porque alguém que é líder deles disse que é para fazer. Apesar que agora já até anularam, agora já é livre, não é mais pecado, não é mais transgressão, não tem problema. Segue-se por tradição. Mas muito tempo era um pecado se não obedecesse. E da mesma forma nós. Tem acontecido muito no nosso meio. Por não analisarmos na palavra, também temos vivido tantas e tantas coisas. Na verdade, acabamos nos tornando também escravos de situações e de acontecimentos. Julgamos de acordo com a palavra. Amados, é a palavra que nos liberta. É a palavra que nos garante a eternidade. Porque a palavra é o próprio Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos seguir? Vamos para o 23. Falei que ia ler um pouquinho hoje. 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próprio, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vírgula. Quantos de nós têm conseguido resolver a situação antes do sol se pôr? Amém? Cabe uma reflexão para nós? Vamos seguir em diante? Não deis lugar ao diabo, porque se eu dormir com ira, a palavra do Senhor está dizendo que o diabo encontrou um espacinho. Se tem alguém casado, dá para dizer que ele ficou no meio, tá? Amém? Você não quer dormir com ele no meio, então resolva a situação antes de dormir. Amém? Ontem não importa, mas a partir de hoje, você não deixa ele deitar ali junto. E se está sozinho também, é a mesma coisa, não vai fazer diferença, vai estar acompanhando. Vamos lá, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Eu vou repetir isso, amados, porque vai fazer bem para o meu e para o teu ouvido. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas qual que é para sair? Só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Da nossa boca está saindo só palavra para edificar? É isso que está saindo da nossa boca? Nós temos tido cuidado com o que falamos, com a nossa linguagem? As nossas palavras estão em consonância com a palavra? Amém? Vamos adiante. 30. E não entristeçais
do Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tirados dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quantas vezes perdoando? Pedro diz em Mateus 18, aproximando-se do Senhor: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu o que Jesus? 7 vezes? Não tem limite, e ao dia. Vocês estão entendendo? Ontem eu escutava, eu não consegui pegar a história no começo, mas de uma senhora que foi levada ao campo de concentração nazista e conseguiu escapar, e depois ela nutria um ódio muito grande, e ela, na sua reflexão e com Deus, ela disse: olha, se eu continuar com esse ódio por eles, eu vou estar agindo igual aquelas pessoas no campo de concentração. E ela decidiu trocar esse ódio por amor, e começou uma obra muito linda. E da mesma forma, se nós não perdoarmos quem quer que seja o que tenha sido feito para as nossas vidas, nós vamos estar sendo iguais àquele que nos ofendeu. E não é escolha. Quantas vezes eu já ouvi de algumas pessoas: eu não estou sentindo de perdoar. Amados, o Senhor não disse que é para você sentir nada, é para você tomar uma atitude, uma decisão de perdoar. Amém? Você não precisa sentir o Senhor aqui. É pela fé que você sabe, tem certeza, convicção que o Senhor está aqui presente. Porque Ele deixou assegurado na sua palavra que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, Ele aqui estaria. E é em nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos. Amém? Ele está aqui. Ah, mas eu não estou sentindo. Não vai mudar a situação, Ele vai permanecer aqui. Ah, eu estou sentindo. Ótimo, Ele está aqui e vai permanecer aqui, porque Ele é fiel e vela pela sua palavra. Amém? Tinha um hino quando eu comecei na igreja que cantavam assim: quando eu cheguei aqui, Jesus já estava. Eu vi muito isso. Não, é quando eu entrei, Jesus veio junto. Amém? Claro que Ele está em todos os lugares, mas a simbologia é que Ele estava me esperando. Não, Ele está conosco. Nós nos reunimos, Ele vem estar presente conosco e passear conosco. Não deixe de perdoar, amados. Reflita dentro de você se tem alguém que ainda precisa. Porque às vezes a gente até não identifica, porque a gente acaba escondendo, sabe? Vai parar lá no fundo do coração, mas uma portinha trancada. Não, vai pedir ao Senhor: Senhor, falta eu perdoar alguém, eu quero perdoar verdadeiramente. Ah, mas ele fez isso. Não importa o que fez. Exercite o perdão. Isso é o melhor que você pode fazer para a tua vida. Vamos seguir adiante? Vamos no capítulo 5, na sequência de Efésios, entrando no 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Vamos só parar aqui, só falar um pouquinho desse amor do Senhor. Claro, temos um capítulo inteiro falando do amor, temos tantas coisas, mas será que nós temos verdadeiramente amado como o Senhor quer? Incondicionalmente, a todas as pessoas. Ah, mas ele não é do meu jeito, ele não fala da forma que eu gosto, ele nem se veste como eu gosto. Não, amados, o amor é incondicional, ele sobrepõe tudo aquilo que nós pensamos, julgamos ou já temos o estereotipo, seja da situação que for. Nós necessitamos desse amor, e nós necessitamos colocar esse amor em prática. O amor também é uma atitude. Por que é atitude? É só olhar. Aquele que ama, aceita sofrer, suportar, só enxerga o bem. Nós já falamos sobre isso.
Então o amor também é uma decisão que eu e você tomamos de amar incondicionalmente. Eu não preciso receber nada em troca. Eu estou fazendo porque o amor do Senhor, esse amor que nos constrange a amarmos também. Amém? Vamos seguir versículo 3. Mas a prostituição e toda a impureza ou a avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E olha, fala do avarento, né, como uma idolatria. Porque aquele que é avarento é idólatra do dinheiro, dos bens, né, e tem tantas histórias, né. Eu sempre gosto de usar do carro, né? Porque o carro é uma questão, principalmente para os homens, né? No posto, cuidado, zelo, né? Meu Deus, se alguém riscar meu carro, quer dizer, virou uma idolatria. Será que nós não estamos idolatrando nada dentro das nossas casas? Às vezes a idolatria é o próprio filho. Quantos casais com problema porque a mãe é só o filho, esquece até o esposo. E a palavra fala o contrário. Nós vamos ver um pouquinho na sequência, nós vamos entrar nisso. Então a idolatria pode ser tantas coisas. Nós gostamos de atirar muito. Olha, eles não estão entendendo a palavra. Tem imagens idolatrando. Eles estão idolatrando as imagens. Claro, estão errando, estão. Mas quantas vezes nós estamos errando muito mais, idolatrando atitudes, idolatrando situações, idolatrando bens, seja o que for. Tudo aquilo que tomar o lugar de primazia da nossa vida, que não for o Senhor, nós estamos idolatrando. Amém? Tem gente idolatrando jogador de futebol, tem gente que se passar agora, passar na rua qualquer alguém famoso, larga tudo, meu Deus, né? É uma idolatria. Já pensou? O ator mais famoso, eu graças a Deus nem nome de ator não sei, mas tem gente que, se vier o time do futebol, vier o Neymar, o Neymar está aí, quer dizer, vamos olhar todo mundo para trás já, né? Meu Deus, virou estrela. É uma idolatria. E Deus não quer na nossa vida. 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. O que o Senhor está dizendo? Aquela questão que está lá no salmista. Não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Nós temos que saber com quem andamos, como andamos. Não é que vamos largar a mão de tudo, eu sempre disse. Se nós sairmos totalmente, nós não vamos conseguir falar a palavra. Agora aquele não vai ser o meio aonde eu vivo. 8. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém, amados? Aqui fala de uma vida íntegra, daquele que realmente nasceu de novo, está praticando essa nova vida. Vamos seguir um pouquinho mais adiante? Vamos para o versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu quero parar um pouquinho, porque eu achei bem interessante aqui, falando do tempo, do remido, do usar bem o tempo. E parando nisso, eu parei para ver a questão das prioridades na nossa vida e dá a entender nesse texto muito claramente. Nós vamos ver juntos na sequência, que o Espírito Santo já colocou o propósito do Paulo na sequência que o Senhor deseja, que são as prioridades na nossa vida. Aquela questão que diz, Senhor, o que primeiro, o que é? Nós vamos ver na sequência do texto, é muito claro, o próprio texto nos traz revelado essa palavra, a maneira que o Senhor deseja que a gente viva. Nós vamos começar, a primeira delas, a primeira prioridade, nós vamos encontrar do versículo 18 ao 21, especialmente já no 18 já fala tudo. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A primeira coisa que o Senhor quer é a nossa vida na sua presença, é nos encher do nosso Deus. Vamos só ler o 19. Falando entre vós
em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A primeira coisa que o Senhor está dizendo, e a prioridade que tem que ser na nossa vida, é Ele próprio. O Senhor tem que ser a razão maior da nossa vida, porque se morremos por Ele, nós renascemos com Ele, por Ele e para Ele, amados. Eu sempre digo, não há razão maior da nossa vida que não seja vivermos para Ele. Então Ele tem que ter a primazia da nossa vida. E o segundo que nós encontramos, a partir do versículo 22 em diante, o Senhor fala do segundo ponto, que é a nossa família. O Senhor está dizendo que a prioridade primeiro é Ele, depois vem a família. E na família ainda nós vamos ver separado. Primeiro Ele fala da relação do marido e da mulher, e depois da relação de pais e filhos e pais. O que eu falei antes, que muitos casais se perdem porque inverte. Nasceu a criança, esqueça o casal, agora é só o filho. Não, para o filho nascer, primeiro teve que ter o casal. Ele é a prioridade e tem que continuar sendo a prioridade. Não vou fazer isso por causa do meu filho. Esquece, faça. Vocês em primeiro, depois ele. E muitas famílias se perdem porque se doam tanto para os filhos. E é aquela questão que se sabe, que depois o filho não valoriza nada, porque foi idolatrado. Amém? Vamos ler versículos 5 ao 23 em diante. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quer dizer, ao marido só resta uma coisa: amar a esposa de forma até ter que se entregar por ela. E amém. E seguindo na sequência, capítulo 6, só para vocês verem na sequência, primeiro a relação do casal, depois os filhos. 6:1, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. A Renata sabe de cor esse 6:4. Acho que é o versículo que ela mais gostou de decorar. É um barato. Pode pedir para ela que eu garanto que ela vai dizer para vocês. Não irriteis vossos filhos, né? Que diz, essa tradução diz a ira, alguns diz não irriteis. E o Senhor está dando a segunda prioridade na nossa vida, que é a família. Sabermos administrar o tempo. E nós muitas vezes nos perdemos nessa administração. Na terceira prioridade que o Senhor traz, nós, se fôssemos ler ali no versículo 6, 5 ao 9, ele fala da questão do trabalho, e ele fala de servos, de patrão. Então o Senhor está dizendo, a terceira questão é o trabalho. Então primeiro Deus, que nos preenche completamente, depois a nossa família, em terceiro o trabalho, e o quarto lugar nós vamos ver na sequência, que é o nosso serviço, o nosso ministério. Está na sequência do texto. Nosso serviço aos santos, a nossa oração, nosso ministério que nós temos como servos do Senhor. Amém, amados? E está na palavra, para nós administrarmos conforme a palavra. Agora, muitas vezes falamos que o Senhor está em primeiro lugar, mas Ele vai ficando de lado. E eu sou um que defendo muito, eu sempre falo que nós temos que cuidar da nossa casa, da nossa família, temos que ter tempo para o nosso lazer, temos que cuidar que temos o nosso trabalho, mas nós não podemos esquecer que a prioridade é o Senhor, e a parte ministerial faz parte disso. O Senhor tem que estar em primeiro lugar na minha vida, e eu digo que Ele está em primeiro, mas Ele fica esquecido, e eu me volto as costas para Ele, eu estou enganando a mim,
mas não ao Senhor. E essa carta aos Efésios, nós podíamos ler, iríamos meditar muito, porque o que eu quis trazer, essa palavra, porque hoje é um dia especial, que todos estão lembrando a morte de Cristo. Nós sabemos que Ele não ficou pregado na cruz, que Ele ressuscitou, e com Ele ressuscitamos. Mas nós temos que valorizar o que Ele fez por nós. Porque muitas vezes, condenando aquela questão da imagem de Cristo crucificado na cruz, porque sabemos que Cristo ressuscitou, nós esquecemos do sofrimento que Ele teve por amor a nós. E o que Ele espera de nós como conduta, como forma de nós dizermos: Senhor, nós entendemos o Teu sacrifício, e nós honramos Ele, e queremos andar como o Senhor nos tem requerido na Sua palavra. Porque, amados, foi a morte dele que nos trouxe a maior liberdade que nós podemos ter, que é da prisão do pecado, que éramos prisioneiros de Satanás. Porque no pecado, Satanás é Deus, mas em Cristo, nós estamos com o nosso Deus livres para tudo aquilo que precisamos e buscamos nele. Amém? José, me ajuda a colocar lá Isaías 53, 4 e 5. Eu quero encerrar com esse texto. Vamos pôr em pé, amados. Romanos 14, 7 e 8, se nós vamos só ler aqui, eu quero ler antes de entrarmos em Isaías. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morremos, somos do Senhor. Amém, amados? Você é do Senhor? Amém? Isaías 53, 4 e 5. Eu quero estar orando. Eu quero ler essa passagem. Porque essa passagem se concretizou no quê? No momento em que Jesus foi à cruz e se entregou por nós. E o profeta Isaías, 600, 700 anos antes, trouxe essa profecia. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Você crê nessa palavra? Que pelo que Ele sofreu nós somos sarados? Então eu vou orar, e você vai se apossar dessa cura. Qual cura? Cura da tua alma, cura de todas aquelas feridas que ainda tem te aprisionado. Ah, mas não tem, olha lá no fundo, que muitas vezes aquela amargura, aquele rancor, aquela falta de perdão, eu não sei o que é, mas eu sei que se você crer nessa palavra, nós vamos orar, e você vai sentir a diferença. Se você por acaso tem tido dificuldade para dormir, ou qualquer coisa do gênero, eu asseguro que se você colocar a tua fé em ação e crer, porque a promessa é do Senhor, não é minha, eu não poderia dar nada para você, mas eu tenho certeza que essa vai ser a melhor noite da tua vida. Eu não tenho dúvida. Se você anda achando que não vai dar certo, olha para o Senhor. É Ele que está dizendo que já fez a obra completa na cruz do Calvário. Ah, porque a minha família vem muita maldição, carrega isso. A palavra diz que Ele se fez maldição por nós naquele madeiro. Ele levou todas as maldições sobre Ele, todas. Você imagina o que Ele passou naquela cruz? Não foi só por mim, foi por todos nós e por toda a humanidade. Diz a palavra, estava sobre Ele todo o mal, para que eu e você pudéssemos usufruir de uma vida plena, libertos de todo o pecado, e com a certeza da vitória, de sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque um dia Ele morreu por mim e por você. E eu quero orar, e se você tem algo a colocar diante do Senhor, coloque a tua fé em ação, porque é a fé que vence o mundo. A palavra do Senhor diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e você vai colocar a tua fé em ação, seja que situação for que você precisa,
qualquer situação que esteja te aprisionando, te entristecendo, te trazendo angústia, te tirando o foco, te tirando a convicção, você vai sair daqui entendendo que o Senhor já pagou o preço. Não precisamos pagar mais preço nenhum. O inimigo não tem mais direito sobre a minha e sobre a tua vida. Ele não vai mais atacar a tua vida, a tua família, teus negócios, mais nada, em nome de Jesus, porque o direito foi tirado dele na cruz do Calvário, e agora esse direito nos pertence, como herdeiros do nosso Deus. Paizinho querido, Deus santo, Deus amado, em nome de Jesus, continuamos na tua presença, Pai, e nos chegamos diante do teu trono de glória, Pai. Ah, Senhor, que possamos entender o sacrifício de Jesus naquela cruz, o quanto Ele foi humilhado, torturado, pisado por amor de nós. Que possamos valorizar isso no nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso viver cristão. Que verdadeiramente as pessoas possam ver Cristo em nós, Pai. Que possamos ser essa igreja verdadeira, Pai, a igreja pela qual Tu derramaste o Teu sangue naquela cruz, Pai. Que Tu possas olhar para nós e dizer: lá está a minha igreja. Ah, Senhor, lá Tu levaste e se fizeste maldição por nós. Por isso, Pai, está quebrada toda e qualquer maldição que ainda esteja atingindo qualquer um que está aqui ou está nos assistindo, em nome de Jesus, porque Tu já levastes na cruz do Calvário todas as maldições, Pai, em nome de Jesus. Se alguém ferido na alma, se alguém enfermo na sua alma, no seu espírito, no seu corpo físico, na sua mente, Tu já levaste também naquela cruz, Pai. Nós lemos a Tua palavra, ela é a verdade, e nós declaramos que estamos sarados, curados, em nome de Jesus, e ordenamos que todo espírito de enfermidade, todo o trabalho de umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, vodu, feitiçaria, seja o que for no reino das trevas, está dissipado, anulado, no poder do sangue de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, porque Tu já levaste na cruz do Calvário todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, e nós somos sarados em Ti, e cada um aqui é sarado, curado, restabelecido pela Tua obra, Pai. Ah, Senhor, confirma, Pai, derramando o Teu bálsamo, Pai, o Teu refrigério, Senhor, porque queremos viver a plenitude dessa nova vida em Ti. Nós queremos, Pai, mostrar ao mundo que ressurgimos como nova criatura, Pai, aonde esteja refletida a Tua luz no nosso agir, no nosso andar, no nosso falar. Que possamos amar como Tu nos amaste, Pai, que possamos ser humildes como Tu fostes, que possamos servir como Tu servistes, Pai, que possamos ser a igreja viva e verdadeira que Tu queres de nós, que somos nós, Pai. Por isso nós Te louvamos, Te glorificamos e Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amados.